Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Espero que todos em paz. Deixa eu só aproveitar aqui para compartilhar este link da nossa live. Eu não sei se eu havia compartilhado corretamente. Ver se vocês estão aqui comigo. Enquanto nós deixamos aquecer a coisa, eu estou repassando para o pessoal. Espero que todos estejam bem. Depois me avisem só, por gentileza, se o áudio está bom, se não está bom. Por favor. Beleza, beleza. Depois só me deem esse toque aqui, por favor, tá? Nos comentários. Moçada, perfeito. Obrigado, gente. Obrigado. Estava preocupado porque achei que vocês não estivessem me ouvindo. Hoje eu vou, como prometido, na leitura anterior do Círculo Ludovico, havia dito a vocês que nós faríamos a leitura de 2 trechos selecionados, e só deu tempo de um, porque o tema anterior também era muito apaixonante, assim como os temas filosóficos e históricos e antropológicos, eles são muito, muito estimulantes. Eu acabo explorando cada detalhe com mais ênfase. E hoje nós vamos voltar ao livro A Voz da Razão, de Ayn Rand, nessa edição belíssima do Clube Ludovico, exatamente para eu cumprir essa promessa, lembrando aqui algumas coisas importantes. Esse aqui, ó, O Infiel e o Professor, foi o livro do mês passado, né? E agora, logo mais, chegará um livro para vocês, que o livro do mês de setembro, que chegará para vocês, é algo absolutamente extraordinário. Um livro que trata setembro, outubro, né, entrando, é um livro que trata de uma perspectiva muito diferente, muito pouco usual, que é aquela que o liberalismo deve às suas convicções, que a raiz do liberalismo, ao contrário do que a gente sempre imaginou, estivesse ali, a gente sempre pensou que estivesse ali no mundo antigo, no mundo clássico, da filosofia clássica. Outros vão deslocar isso só para a era moderna, né? Só para a modernidade. E o autor vai dizer que não, que a bem da verdade foi o cristianismo medieval que fundou a ideia central do liberalismo, de respeito ao indivíduo, de uma moral individual. É muito interessante o livro que vai chegar para vocês, né, o box que vai chegar para vocês. Então, fica a forte recomendação que vocês assinem o Clube Ludovico, não só pela beleza dos livros, a beleza física dos livros, mas essencialmente pela beleza conteudística desses livros, livros polêmicos. E, claro, aqui no Círculo Ludovico a gente vai trabalhar certamente alguns desses conteúdos. Pois bem, deixa eu ver aqui se o pessoal já recebeu o link. Maravilha. Maravilha. Então vamos avançar. Qualquer coisa vocês me digam aí nos comentários, tá? Eu, no encontro anterior, já havia mandado para vocês o link que dá acesso ao texto que eu vou ler agora, que é o capítulo 7º do A Voz da Razão, que trata das bolsas de estudo.
E o modo como a Ayn Rand, aqui meio que emblematicamente falando como uma defensora das liberdades individuais, como alguém que vê o Estado com muita preocupação, ou seja, vê o Estado como um limitador das liberdades individuais. Deixa eu olhar isso daqui. Pronto. Aqui os cachorrinhos de vez em quando chamam a nossa atenção. E o modo como para ela nós devemos imaginar, nós devemos pensar a nossa relação com bolsas de estudo, com certos benefícios estatais, né? Existe uma crítica muito, que eu considero uma crítica idiota a Ayn Rand, uma mulher que pagou impostos a vida inteira, fugiu da União Soviética para construir uma vida do zero nos Estados Unidos. Ao final, fez uso dos recursos estatais da saúde, né, da saúde pública, e aí os caras dizem, não, mas se ela defendia uma economia laissez-faire, laissez-passer, uma economia completamente aberta, não estatal, por que ao final ela recorreu à saúde pública? Ela pagou a vida inteira impostos. Se ela tivesse tido a chance de não pagar esses impostos, e de pagar só um plano privado sem pagar os impostos que vão financiar a coisa pública, aí seria a hipocrisia da parte dela, mas ela pagou, né? Então é uma espécie de, né? É clássica, né, Pri? É uma espécie de restituição daquilo que ela pagou uma vida toda, enfim. Mas vamos direto ao que a Ayn Rand diz nesse capítulo 7º, que é muito interessante. Ela diz: muitos estudantes de objetivismo estão preocupados com um certo tipo de dilema moral que enfrentam na sociedade atual. Frequentemente me fazem as perguntas: é moralmente correto aceitar bolsas de estudo, sejam privadas ou públicas? Ou é moralmente correto para um defensor do capitalismo aceitar uma bolsa de pesquisa do governo ou um emprego no governo? Olha que interessante, né? Se eu sou um defensor das liberdades individuais, se eu sou contra o Estado, como que fica essa questão de eu receber uma bolsa para estudar no exterior, estudar no próprio país? Como é que fica isso? Há um dilema moral aqui? Ayn Rand diz: eu vou me apressar em responder sim. É moralmente correto. E então prosseguirei explicando e qualificando essa resposta. Há muitas confusões sobre essas questões, criadas pela influência e pelas implicações da moralidade altruísta. É muito interessante. As pessoas acham que os excessos do Estado serão resolvidos pelos coletivistas, né? Quando elas dizem assim, não, mas se você é um defensor da liberdade, você não pode estar na universidade pública. Se você é um defensor do capitalismo, você não pode prestar concurso público. Você não pode ir para a vida política. Você não pode aceitar bolsas estatais. Bom, o que você está me dizendo em última instância é muito simples. É que quem vai resolver o problema do Estado inchado são os defensores do Estado inchado. Quer dizer, se os defensores da liberdade não estiverem dentro da máquina, trabalhando numa espécie de operação cavalo de Troia, fica bem difícil. E pior, que existem especialmente alguns libertários, que eu chamo de libertários virgões, são libertários que não conheceram sexo, são libertários que não conheceram nada da vida, que dizem assim, eu não quero nada com o que é público. Então, na sua empresa, você vai colocar um cartaz lá na frente dizendo, aqui não entra ninguém que venha comprar com dinheiro público. Então, nenhum funcionário público vai comprar na minha loja. Vai comprar na minha loja. Simples assim. Então, né? Ou, por exemplo, você, como um libertário radical, você não vai tirar passaporte. Você não vai se submeter ao Estado dizendo se você pode ou não viajar com aquele documento, ou um documento de identidade, nada disso. Você não vai usar a rua, vai? Você não vai andar pelas ruas, afinal de contas, elas são espaços públicos. Então, são bobagens, a gente tem que superar essas bobagens de molecagem e começarmos a pensar mais seriamente sobre os fatos. Onde é que vocês vão comprar qualquer um desses livros que nós vamos ler no Círculo Ludovico?
sempre no último sábado de cada mês. Hoje é um encontro extra, porque eu devia a vocês esse encontro. Sempre no Clube Ludovico. Você assina o Clube Ludovico e garante que todo mês você vai receber um livro extraordinário que será contemplado em nossas leituras aqui, de trechos selecionados, tá? Então, esse aqui não é o livro do mês, mas quando você entra no Clube Ludovico, você se torna elegível a dizer assim, clube, eu quero comprar também separadamente esse livro que eu não recebi antes. E aí lá, em condições bem especiais, eles mandam para você. Diz a Ayn Rand sobre essa questão das bolsas de estudo, das bolsas dos auxílios estatais. 1. Não há nada de errado em aceitar bolsas de estudo privadas. Claro, o fato de alguém não ter direito sobre os outros, ou seja, que não é dever moral deles ajudá-lo e que ele não pode exigir a ajuda como um direito. Então, assim, o problema aqui é a exigência, né? Você não vai exigir que um sujeito privado... Vem cá, Thales, falar, oi? Você não vai exigir que um sujeito privado obrigue outro a sustentar um determinado projeto. Esses dias eu vi assisti a um vídeo muito louco de um filho processando o pai, porque o pai não quis comprar para ele um carro de uma certa categoria. O filho processou o pai. E aí o juiz ficou assim, embasbacado com aquilo, né? Então, assim, não só uma questão educacional grave envolvida aí, mas a perspectiva de que o outro, enquanto instância privada, tem a obrigação de sustentar um plano meu. Não faz o menor sentido. Agora, se eu livremente digo assim, olha, eu tenho aqui um dinheiro que eu vou investir em alguém que tenha lá o desejo de fazer um projeto parecido com isso aqui que eu estou desenhando. Beleza, né? Uma bolsa privada, que não é entendida como uma obrigação, mas como uma ação voluntária livre, isso não tem nenhum problema. Tampouco torna imoral oferecer ou aceitar assistência voluntária e não sacrificial. Então eu vou criar uma bolsa privada que vá pagar, sei lá, um salário mínimo a todas as pessoas que andarem pelas ruas cuidando de animais abandonados. Tudo bem. Absolutamente tranquilo. Foi o altruísmo que corrompeu e perverteu a benevolência humana ao considerar o doador um objeto de imolação e o beneficiário um objeto desamparado e miserável de pena que detém uma hipoteca sobre a vida dos outros. Sabe que direito você tem sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre a realização do outro? Nenhum. Nenhum direito. O fato de você se achar detentor ou detentora de um direito não faz você titular de um direito sobre a vida do outro, sobre a realização do outro, sobre o direito do outro. O outro pode te ajudar caso ele entenda que faça sentido dentro do universo moral dele. Agora, achar que o outro deve se sacrificar para te ajudar, para colaborar com um projeto seu, para cuidar de você por qualquer motivo que seja, isso é um erro moral, essencialmente. É a ideia de que o outro está à sua disposição, porque nós vivemos em sociedade, então eu tenho que me colocar à disposição do outro. Eu não tenho que nada. Eu posso me colocar à disposição, é diferente. Eu posso me colocar à disposição. Então, eu sempre dou esse exemplo, porque esse exemplo não é meu, é um exemplo da própria Ayn Rand. Eu, quando olho para uma pessoa que está na rua pedindo dinheiro, pedindo ajuda, eu olho para os meus colegas e pergunto: o que vocês acham de ajudar aquela pessoa? Nós podemos ajudá-la? Olha como é uma pergunta não coletivista. Eu estou respeitando o parecer de cada um. Estou respeitando a minha avaliação diante daquela situação, entende? Então eu olho aquilo. Que direito aquele rapaz que está ali deitado, passando fome na rua, tem sobre mim, sobre a minha realização, sobre o meu dinheiro? Nenhum direito. Direito ele não tem nenhum. Mas nós podemos ajudá-lo? Claro. Como uma ação livre. Como uma ação voluntária. Porque se nós começarmos a julgar subjetivamente que as pessoas devem fazer alguma coisa pelos outros e não que elas podem fazer alguma coisa pelos outros, esse dever fica muito complicado, que é quem vai determinar o que é dever, segundo quais critérios? Então você pode ajudar alguém.
faça isso com os seus recursos, com as suas coisas, com as suas crenças, com seus princípios. Não tem nenhum problema. Agora, quando você vai tomar do outro para realizar alguma coisa que você acha correta, você não tem o direito de fazer isso. Vou voltar ao parágrafo. Foi o altruísmo que corrompeu e perverteu a benevolência humana ao considerar o doador um objeto de imolação e o beneficiário, né, um objeto desamparado e miserável de pena, que detém uma hipoteca sobre a vida dos outros. Uma doutrina que é extremamente ofensiva para ambas as partes, não deixando aos homens outra escolha, a não ser o papel de vítima sacrificial ou canibal moral. Ninguém é obrigado a se sacrificar por você ou por qualquer coisa que não esteja no horizonte moral dessa pessoa. Alguém com autoestima não pode oferecer ajuda nem a aceitar nesses termos. Quem tem o mínimo de amor próprio, autoestima e integridade, jamais aceitará ajuda que venha de um sacrifício, no sentido de uma submissão, uma sujeição daquele que, aspas, ajuda. Porque não é uma ajuda. É forçar o sujeito, é forçar fraternidade. A própria Ayn Rand diz que não existe fraternidade forçada, né? Se você quer ajudar é uma coisa, se você é obrigado a ajudar, já não é ajuda, é ato sacrificial, de imolação. Como consequência, quando precisam de ajuda, as melhores pessoas, aquelas que precisam, não por culpa própria, frequentemente preferem passar fome a aceitar assistência. Enquanto as piores, as parasitas profissionais, se aproveitam disso ao máximo. Por exemplo, os ativistas estudantis que, insatisfeitos com a educação gratuita, também reivindicam o controle da universidade. O cara, ele tem uma mentalidade parasitária. Você é obrigado a pagar a minha universidade. Você é obrigado, já que eu estou na universidade, que você é obrigado a pagar, você também é obrigado a pagar a minha alimentação. Mas você também é obrigado a pagar o lugar onde eu vou dormir, onde eu vou morar. Mas você também é obrigado a pagar pelos livros. Mas você também é obrigado a pagar pela... Aí você vai, obrigado, obrigado, obrigado. Mas eu, como estou aqui, você também tem que me conceder o direito de conduzir as pautas da universidade. Você não quer mais nada, você quer um copo, um suquinho de uva com croissant. É isso que você quer. Você quer o domínio de tudo, mas você não quer pagar o preço por nada. É o venha a mim na sua plenitude, não é isso? Quer dizer, eu estou aqui, eu sou uma vítima do sistema, eu sou uma vítima do mundo, e vocês que se virem para me salvar de mim mesmo. Para analisar a questão sob uma perspectiva adequada, é preciso começar rejeitando os termos do altruísmo e todas as suas consequências emocionais desagradáveis. O altruísmo, para Ayn Rand, o altruísmo entendido em sentido técnico, para ela, é a pior das desgraças. Porque o altruísmo parte de um pressuposto falso, o de que só é moral o pensamento e a ação voltados para o outro, nunca para mim mesmo. Você só é uma boa pessoa se dedica a sua vida ao outro. Você só é um indivíduo justo se empreende todo o seu esforço visando o outro, o bem do outro, nunca o seu. Nesse sentido, ser egoísta é horrível, é péssimo. Cuidar de você mesmo é uma desgraça. E nós compramos isso como uma pauta de vida e como uma pauta política. Só que o fato é que isso nem responde às demandas da própria natureza. O fato de eu querer cuidar de mim em primeiro lugar não me impede de poder ajudar outras pessoas, de poder ajudar outras pessoas. Inclusive, com uma satisfação mais adequada dos meus próprios princípios, eu me coloco em condições melhores de ajudar outras pessoas, se assim considerar adequado, de acordo com os meus termos, acompanhando. Outro dia, eu não sei se eu comentei com vocês na live anterior, mas eu estava num processo dentro da universidade aqui e
eu estava visitando o hospital mantido com verba pública, e depois abre-se uma portinha interna e eu entrei no Hospital do Câncer, aqui de Uberlândia, que é mantido também com verba pública, mas fundamentalmente com doações, e os doadores têm um corpo administrativo que acompanha cada real que é investido. É como entrar, e aí eu não estou usando de exagero retórico, é como entrar noutro mundo. É como entrar noutro mundo. Quando você sai do hospital mantido só com verba pública, conduzido com a perspectiva da coisa pública, e depois o outro administrado e conduzido por doadores que livremente colocam o seu dinheiro numa causa belíssima, sem que se sacrifiquem por isso. Portanto, uma doação livre de qualquer constrangimento, só que aí tem as pré-condições. Não, eu quero saber onde é que está indo esse dinheiro, como vocês estão gastando. E quanto mais é bem feito esse trabalho, mais dinheiro eu coloco, mais eu confio nisso. Então, eu premio o bom trabalho realizado. Já quando eu obrigo alguém a manter uma coisa pública, eu premio o mau trabalho realizado. Porque eu olho para uma coisa que não está funcionando, os números estão ruins, aí eu tenho que dizer, não, eu tenho que pôr mais dinheiro. Não, mas tá uma merda, os números são péssimos. Qualquer empresa já estaria fechada. Não, mas vamos colocar mais dinheiro. Não é nosso. É desses idiotas aí que estão pagando imposto. E assim você cria um Brasil. É moralmente correto aceitar ajuda quando ela é oferecida não como um dever moral. Não é um dever. Ninguém te deve nada. Mas como um ato de boa vontade e generosidade. Quando o doador pode pagar, ou seja, quando não envolve autossacrifício da parte dele. E quando é oferecida em resposta às virtudes do beneficiário, não em resposta às suas falhas. Eu olho para o beneficiário da minha ação voluntária e falo, você faz por merecer, o seu trabalho é belo, você se esforça, você quer não depender mais. Mas com o financiamento exclusivamente feito da coisa pública e coagido, nós premiamos a incompetência, a fraqueza, a falha, o fracasso moral. As bolsas de estudo são uma das categorias mais claras desse tipo adequado de ajuda. Elas são oferecidas para auxiliar a capacidade, para recompensar a inteligência, para incentivar a busca de conhecimento, para promover a realização, não para sustentar a incompetência. Ah, eu estou passando por grandes dificuldades financeiras, eu preciso de uma bolsa de estudos. Não, mas espera aí, a bolsa de estudos não foi feita para te tirar de uma situação financeira ruim. A bolsa de estudos foi feita para premiar competência de estudante, de estudioso. Não é para fazer justiça social. Eu entrego bolsa de estudo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a depilação anal na sauna, não sei o quê. Que relevância tem isso? Não, isso daí vai me custar tantos reais por mês. Tirado de quem? Do pagador de impostos, que já é sacrificado, porque ele não tem a opção de dizer, não, eu não quero pagar por isso. Na verdade, no Brasil, um país pobre, de maioria esmagadora de gente pobre, é muito triste ver os ônibus lotados de gente que, quando vão para um supermercado, poderiam estar comprando o dobro, o triplo de coisa para levar para casa, mas não podem, porque o Estado já tirou tudo antes para sustentar ações como essas aqui, de aspas, justiça social, que nada mais é do que a celebração formal do sequestro daquilo que é de outro, para sustentar uma pauta que é de natureza política. Se os pais de uma criança brilhante não puderem bancar sua faculdade, ou se ela não tiver pais, isso não é uma falha moral nem da parte deles, nem dela. Não é culpa da sociedade, é claro, e ela não pode exigir o direito de ser educada à custa de outra pessoa. Se você tem um filho brilhante, e se você, pai, não tem condições de pagar o melhor estudo para o seu filho, isso não é culpa sua, mas também não é culpa dos outros, não.
Ela deve estar preparada para trabalhar para completar seus estudos, se necessário, na medida das circunstâncias. Nada impede essa criança ou os pais de irem atrás de uma ajuda voluntária. Nada impede. Agora, forçar os termos da ajuda, isso é coisa de assistência voluntária. Se uma pessoa ou organização privada se oferece para ajudá-la, reconhecendo sua capacidade e assim poupando-lhe anos de luta, ela tem o direito moral de aceitar. Essa é uma relação belíssima que funciona muito bem. Muito bem. Você pode ver que onde ela é mais aplicada, os resultados são extraordinários. Quando você coloca gente que tem condições de ajudar, ajudando livremente e acompanhando os resultados, as contrapartidas. Então, por exemplo, que é um sinal maior da falência do nosso país, é quando ano após ano nós celebramos o fato de que vamos ter mais não sei quantas bolsas sociais, mais não sei quantos auxílios sociais. Essa é a medida do crescimento da nossa desgraça, não do nosso sucesso. Porque não tem contrapartida. Eu estou tirando dinheiro do pagador de impostos, que é forçado a pagar esses impostos, tirando da própria mesa dele, muitas vezes sacrificando os seus próprios filhos, para bancar uma estrutura pública de péssima qualidade, de péssima entrega, sem contrapartida, oferecendo auxílio social sem contrapartida. Não, beleza, você vai receber auxílio social, nenhum problema. Qual é a contrapartida? Que tipo de trabalho que você está realizando? Que tipo de escola você está frequentando? Quais são os relatórios das suas atividades intelectuais ou produtivas que indicam que você está a caminho da saída da dependência? Vou te dar um número do que nós criamos no Brasil. O Brasil é um milagre, tá? O fato de nós estarmos aqui conversando, isso é um milagre. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm mais gente recebendo auxílio do que registrado trabalhando. Claro. Claro. A Ayn Rand, ela não é que ela foi uma profeta, não é que ela teve uma capacidade inusual, né, de ler. Ela simplesmente, ela faz uma coisa, moçada, me permitam uma breve digressão aqui. Ela faz uma coisa que nos falta muito, que é o apreço à realidade, entende? É o apreço aos fatos. Na medida em que o tempo está passando, eu entendo cada vez mais o fato de os filósofos quase sempre morrerem extremamente decepcionados, angustiados, frustrados. Tá? A morte dos filósofos geralmente é marcada pela frustração, pela angústia, porque nós seres humanos, nós temos uma baixíssima capacidade de aprender com os nossos próprios erros, né? Então, por exemplo, esse livro aqui que eu publiquei dentro do Clube Ludovico, da Palavra ao Medo, um livro sobre liberdade de expressão, um tema urgentíssimo no Brasil. O que eu fiz nesse livro aqui? Eu fiz o que a boa filosofia indica, que é: olhe para a natureza humana, olhe para a experiência humana e veja aquilo que funciona melhor e aquilo que funciona pior. Está aqui. Não, mas não é bem assim, não, porque agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer igual aos nossos adversários, dessa vez vai dar certo, não sei o quê. Não aprende. Mas por que não aprende? Porque é irracional. Porque é irracional. É irracional. Então, o que eu faço lá no Instituto Sociedade da Lanterna, o que eu faço aqui junto ao Clube Ludovico, o que eu faço a minha vida inteira, ou nas salas da universidade, ou em podcasts, ou em palestras, ou nas minhas colunas lá na Cruzoé, na minha carta semanal, lá na The News, ou o dia inteiro sentado na frente desse celular gravando conteúdos, é o seguinte: não deliremos. Seria tão melhor. Seria tão melhor. Eu estou vendo aí parte da assim chamada direita brasileira. Agora
nós vamos nos vingar pela morte do rapaz nos Estados Unidos, porque chega de aceitar as coisas. Agora nós vamos... liberdade de expressão, sim, mas aqui nós vamos... Eu não vou aceitar ameaça. Aí eu falo assim, tá, beleza. Me explica só uma coisa. Você vai chamar a polícia para sempre que uma pessoa te ameaçar, certo? Você vai chamar o Estado, vai mandar prender essa pessoa. O que você está fazendo, na verdade? Porque uma pessoa que quer cometer um crime contra você, lá no universo da ação, ela não precisaria te ameaçar. Na verdade, muitas não ameaçam. Tanto quanto nós sabemos até agora, por exemplo, o sujeito que atirou lá do alto do prédio contra o rapaz lá, da Universidade Americana, tanto quanto nós sabemos, não é que ele ficou ameaçando o sujeito, vou te matar, vou te não sei o quê. Ele foi lá, subiu no telhado de um prédio e deu um tiro no pescoço do cara. Então o que você quer é que as pessoas que te ameaçam, que falam bobagens, que falam groselhas pela internet, os bravateiros, que eles sejam silenciados. Ok. E daí? E daí? O que você quer, na verdade, é que as pessoas cometam os seus crimes silenciosamente, porque o fato de elas serem proibidas de dizer ou serem constrangidas a não dizer não vai mudar o fato de elas pensarem desta ou daquela maneira. Então, assim, é difícil eu ter que ficar repisando o óbvio. E aí, né, vocês estão comentando aí, vocês viram os comentários lá, né, no post? Denis, te surpreende aqueles comentários? Não, porque nós somos assim, a gente não aprende. Então, o que nos resta? Resta a gente cuidar da nossa própria formação, da nossa própria educação, da educação dos nossos filhos. Teve um comentário lá que chamou muito a minha atenção. O cara falou assim: Denis, eu sei que eu estou errado, mas eu quero vingança, eu quero partir para cima, porque isso mexeu com o meu. É tudo. E essas pessoas, muitas delas estão lá, por exemplo, assistindo o Diário Estoico comigo. Eu o dia inteiro falando assim: a ira é uma péssima conselheira. Aconselhe-se pela razão, não aconselhe-se pela raiva, não aconselhe-se pelo capricho do momento, pela adrenalina, não sei, o tempo inteiro. E aí a pessoa no comentário diz assim: que meditação linda, que coisa extraordinária. É lindo, agora só falta se levar para sua vida, né? Porque você está fazendo o contrário de tudo isso. Pô, como é ruim, cara, como é ruim. Você tem lá uma solução desenhada, perfeita? Não, porque não existem soluções perfeitas para o ser humano. Porque o ser humano não é perfeito. E para seres imperfeitos, as soluções sempre guardam margem de imperfeição. Mas as soluções melhores. E nós estamos em busca não das soluções perfeitas, mas das soluções melhores. E aí, quando você argumenta, mostra, o cara não quer ver paixão e racionalidade. É tudo contra o que os bons filósofos combatem, Ayn Rand combate. O pagamento das bolsas de estudo está em oferecer a um jovem ambicioso um presente precioso, o tempo, justamente no início da sua jornada. O fato de que, na atmosfera moral de hoje, aqueles que dão ou distribuem bolsas de estudo muitas vezes cometem injustiças ou agem por motivos altruístas, não altera o princípio envolvido. A integridade deles não é responsabilidade do beneficiário e não afeta o direito de aceitar a bolsa de boa-fé. Então vamos lá. Se o cara que vai oferecer a bolsa está na instância privada, a gente está falando primeiro desse caso, né? E ele faz livremente a doação para alguém cuja atividade é para ele importante ou cujo futuro é para ele promissor, etc. Tá tudo dentro das ações voluntárias, beleza, não tem nenhum dilema ético. O dilema ético estaria em forçar alguém, mesmo privadamente, a ajudar alguém. Isso não pode ser feito. 2. Um princípio diferente e considerações distintas estão envolvidos no caso de bolsas de estudo públicas, ou seja, agora a gente vai falar desses auxílios estatais, desses auxílios governamentais. Querem responder a uma tragédia cometendo outra tragédia. Diego, mas é esse o ponto, entende? E aí você fala para as pessoas assim, olha, isso aqui já foi tentado, tá? Isso aqui é um erro. O que vocês vão fazer aqui é de novo errar.
Só isso que vocês vão fazer. Porque as mesmas causas geram os mesmos efeitos, observadas as condições de temperatura, pressão, ou seja, no que diz respeito a ser humano, o erro reiterado não vai gerar um resultado certo. Mas as pessoas não ouvem. As pessoas simplesmente não ouvem. O que você vai fazer? Você vai dar na cara deles? Não, a gente vai ficar aqui mostrando que tem outro jeito de fazer, mas como é difícil. Sobre as bolsas públicas, o beneficiário de uma bolsa de estudos pública é moralmente justificado somente, olha só que bonito, somente se ele a considerar como restituição e se opuser a todas as formas de estatismo assistencialista. Então, você vai aceitar uma bolsa pública como uma forma de restituição àquilo que você já pagou de imposto, seus pais já pagaram de impostos a vida inteira. Ok. E se, ao fazer uso dessa bolsa, você vai trabalhar sempre no sentido de enfraquecer esse sistema de tomada forçada do dinheiro dos outros? Aqueles que defendem bolsas de estudo públicas não têm direito a elas. Aqueles que se opõem a elas têm, é no sentido moral que ela está dizendo, né? Assim, moralmente, há um exercício de restituição, em primeiro lugar, mas há um exercício de entrar na máquina para fortalecer um discurso contrário. Se isso soa como um paradoxo, a culpa está nas contradições morais do estatismo assistencialista, não nas vítimas desse sistema. E aí ela explica. Como não existe o direito de alguns homens votarem para violar os direitos de outros, e não existe o direito do governo de confiscar a propriedade de alguns para o benefício imerecido de outros, os defensores e apoiadores do Estado assistencialista são moralmente culpados de roubar seus oponentes, e o fato de o roubo ser legalizado o torna moralmente pior, não melhor. Ah, não, mas vem cá, eu estou fazendo isso de acordo com a lei. O fato de você ter respaldo da lei para roubar alguém é ainda pior do que o roubo feito lá na rua. Então, o próprio modo como o sistema público é concebido, o que nós fazemos no sistema público? Nós votamos em pessoas que se acham no direito de nos expropriar para avançar com pautas que elas vão dizer sociais. Mas o que elas estão dizendo, na verdade, é: nós vamos financiar aquilo que, em retrospecto, nos traga melhores resultados políticos. Por isso que a tendência do Estado é sempre o inchaço. Bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo. Auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio professor, auxílio não sei o quê. Sempre com dinheiro do outro. Sempre com dinheiro do outro. Forçadamente tirado dele. Outro dia, num podcast chamado Os Economistas, já tem um tempo que eu participei, eu fiz uma fala que depois virou um corte que viralizou, porque realmente dá raiva. Eu fiz uma simulação assim, jogada, sem... mas usando o que nós temos hoje no Brasil. Um cara que é registrado na carteira por um salário de 5 mil reais, ao final, na mão dele mesmo, tirado todos os impostos, imposto por consumo, imposto na fonte, etc, ele tem R$1.000. Ele tem R$1.000. O resto vai para imposto. Porque tem imposto em tudo. O brasileiro médio já nasce... A última vez que eu vi esse número estava por volta de R$30.000. Quando o seu filhinho nascer e você estiver celebrando o nascimento dele lá na maternidade, ele já nasce com um boleto, quando você pega a dívida pública e divide pela quantidade de cidadãos, ele já nasce com um boleto de R$30.000 para pagar. Ele já chega ao mundo com um boleto de R$30.000 para pagar. E ele vai pagar, tá? Ele vai pagar. Fora todos os outros impostos. Então, o brasileiro médio hoje trabalha mais da metade do seu ano só para pagar impostos.
E a gente normalizou isso. A gente normalizou isso. Eu não sei como é que nós não adoecemos diante desses fatos. Como é que a gente não se revolta? Eu não sei como é que a gente defende político até hoje. As pessoas se matam por causa de político. Os mesmos políticos que à direita e à esquerda vão defender, cada um à sua maneira, um melhor uso desse dinheiro. Como melhor uso? Vocês não acham muito triste um brasileiro médio que ganha aí um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, trabalhando de sol a sol, ainda ser obrigado a pagar de impostos mais de meio para morrer em fila de SUS? Para ficar em universidade que está esvaziando por causa da incompetência da estrutura? Escolas que produzem e reproduzem sem fim um número de analfabetos funcionais? Porra, como é que não existe uma... Então. Mas é o que eu falo, não aprende. Não aprende. E aí eu vou falar para vocês que estão aqui, que são apreciadores de cultura, que são apreciadores de livros, que são apreciadores de ideia. Quanto mais você estuda e quanto mais você entende minimamente as dinâmicas, mais você sofre, tá? Quando você for educar o seu filho para as coisas clássicas, para os altos conhecimentos, para o conhecimento das dinâmicas da realidade, mas o que é melhor? A dor do conhecimento para que você possa fazer e apoiar e retroalimentar os ajustes necessários, ou o som melífluo da ignorância? A ignorância é uma bênção nesse sentido. Todos nós sabemos. Não saber evita uma série de dores, mas vai recrudescer o que há de pior da vida em sociedade. Não importa nesse contexto se um determinado indivíduo pagou ou não o valor de impostos igual ao valor da bolsa de estudos que ele aceita. Não é isso. Eu paguei exatamente impostos o valor da bolsa que eu vou receber. Primeiro, a soma de suas perdas individuais não pode ser calculada. Tudo o que o Estado já fez de mal para você não pode ser calculado. Por exemplo, quando você coloca uma criança numa creche pública, mal estruturada, com professores mal alfabetizados, ou numa escola de péssima qualidade, que é em média o que se oferece por aí, qual é o valor que isso tem na condenação do modo de vida que você vai ter? Tem um sujeito chamado, acho que o nome dele é João Batista, ele é presidente de uma ONG de educação. Uma vez ele fez uma pesquisa, ou reproduziu uma pesquisa, mostrando a diferença de vocabulário entre uma criança que nasce numa família que tem um certo processo educacional e uma criança que nasce e ficam nas creches, né? E uma criança que nasce numa família que tem baixa qualidade educacional e é obrigada a colocar em certas creches despreparadas. A qualidade vocabular das crianças já abre um espaçamento entre elas que já condenou uma criança. Já condenou. Com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, você pega de um lado uma criança que já está esboçando as suas primeiras palavras num segundo idioma, e a outra criança, com 3, 4 anos de idade, que tem domínio sobre 50 palavras, 40 delas malditas, vulgares. Qual que é o peso disso na vida de uma pessoa? Isso é parte da filosofia do Estado assistencialista, que trata a renda de todos como propriedade pública. O Estado trata a sua renda como uma renda
pública. É o que na Constituição brasileira os caras resolveram chamar de função social da propriedade privada, que, entre outras coisas, sob certas condições, o Estado avança sobre aquilo que é seu. E quando você pune o sujeito que construiu por ter construído, você destrói a cadeia de produção. Destrói. Não, eu nem vou falar, viu, Zaira, sobre o fato de, por exemplo, uma criança que foi subnutrida durante a sua fase de crescimento, o modo como isso afeta o seu aparato cognitivo. Uma criança que, de um lado, cresceu tomando papinhas nutritivas, vitaminazinha, acompanhamento médico, desde o pré-natal, etc, etc. E aquela outra que está em casa comendo skinny o dia inteiro e tomando refrigerante porque enche, não porque nutre. Claro, isso aqui é uma máquina e o combustível que você põe diz muito sobre o tipo de máquina que é. Você já condena, já condena. Vou para o último parágrafo da 63. Terceiro e mais importante, os jovens de hoje não são responsáveis pelo estado imoral do mundo em que nasceram. Aqueles que aceitam a ideologia estatista do bem-estar social assumem sua parcela de culpa quando o fazem. Mas os anticoletivistas são vítimas que enfrentam uma situação impossível, na verdade. Foi o estatismo assistencialista que quase destruiu a possibilidade de trabalhar até o fim da faculdade. Era difícil, mas possível há algumas décadas. Hoje tornou-se um processo de tortura quase desumano. Praticamente não há empregos de meio período que paguem o suficiente para se sustentar enquanto se estuda. A alternativa é manter o emprego de período integral e frequentar as aulas à noite, o que exige 8 anos de incansáveis jornadas de 12 a 16 horas para um curso universitário de 4 anos. Eu dou aula na universidade para alunos que às vezes trabalham o dia inteiro. Ele já chega destruído. Ele já chega destruído. Então é muito penoso. E, frequentemente, o salário dele não paga o, aspas, luxo de ele estar ali estudando. E, frequentemente, o que ele está estudando nem vai colaborar com a vida dele. O que significa que, por exemplo, na minha universidade, no último ano, eu não me lembro agora se nos últimos 2 ou 3 anos, eu não vou saber quantificar os anos, mas em um prazo muito curto, duplicamos a quantidade de vagas ociosas na universidade. Pessoas que abandonam a universidade. Não vão ter vida intelectual universitária ativa. Elas veem que não vale a pena, já trabalham muito para sustentar as suas casas e elas percebem que aquilo que elas estão estudando também não vai ter um incremento extraordinário. Eu me lembro que a gente, durante uma campanha para a reitoria, a gente foi falar numa sala para um pessoal que estava estudando, eu não vou nem citar, era uma área específica de formação, na área das exatas. E quando a gente saiu, um professor daquela faculdade falou assim, vocês viram aquele tanto de gente lá? Tinha umas 20, 30 pessoas na sala. Se alguém resolver trabalhar com isso, vai passar fome. É duro, né? Assim, um professor sair e fazer essa análise, falar, caramba, é isso mesmo, que loucura. Na 64, os mesmos princípios e considerações morais se aplicam à questão de aceitar a previdência social, o seguro-desemprego e outros pagamentos desse tipo de natureza estatal. É óbvio que nesses casos um homem recebe seu próprio dinheiro que lhe foi tirado à força, direta e especificamente sem seu consentimento contra sua própria escolha. Por exemplo, olha como o brasileiro é um ser que deve ser estudado pela NASA. Tem gente que celebra a CLT falando que se não fosse ela não teria 13º salário garantido. Mas o que é o 13º salário?
Vocês acham que vocês trabalham 12 meses, recebem 12 parcelas, e aí no final do ano, o duende da Xuxa vai lá em Brasília, abre um buraco no chão e tira moedas de ouro e joga um dinheiro assim pelo país todo, que é o 13º salário. Não, é muito simples. O seu patrão, obrigado pelo Estado, vai tirando partes dos seus ganhos, ele tira 1/12 do seu salário todos os meses, para que você, ao final, tenha um 13º salário, que nada mais é do que uma parcela que é acumulada foi tirada do seu... A pizza não aumentou de tamanho, você só aumentou o tamanho de corte. Antes eram 12 pedaços e a mesma pizza foi dividida em 13, só isso. É brabo, é brabo. E a galera comemora, a galera acha linda. Nossa, que coisa maravilhosa. Aqueles que defendem essas leis são moralmente culpados, pois assumiram o direito de... Olha, o ponto da ética da Ayn Rand é o seguinte: use a bolsa pública, use a saúde pública como uma forma, use a previdência pública como uma forma de restituição de um dinheiro que foi tirado, certo? Mas não defenda isso. Não me diga que isso é normal. E não me diga que isso é saudável. Então, o argumento da Rand vai no sentido assim de... Nós estamos encalacrados numa situação na qual é impossível fazer diferente. Por exemplo, quando eu me aposentar, eu preciso da previdência pública, que me obriga a contribuir. Que me obriga. Então, use esse dinheiro, mas não ache normal o Estado tirar aquilo que é seu. Usar aquilo como bem entende e depois te devolver restos, que é o que o Estado faz. As vítimas que se opuseram a essas leis têm um direito claro de receber reembolso do seu próprio dinheiro. E elas não promoveriam a causa da liberdade se deixassem seu dinheiro não reclamado para o benefício da administração do Estado assistencialista. Reclame o dinheiro que é seu, o direito que é seu, do dinheiro que foi tirado de você antes. É isso. Você tem esse direito, é justo e é moral. Então, quando a Rand teve lá o câncer de pulmão, o problema pulmonar que ela teve, eu não me lembro se foi exatamente um câncer, mas ela morreu com um problema pulmonar, fumava que nem uma louca, e ela acionou o sistema público de saúde, ela acionou um sistema que ela retrofinanciou durante muitos anos. É restituição, mas sem defender aquilo, porque é moralmente incorreto defender aquilo. Os mesmos princípios e considerações morais se aplicam à questão de bolsas de pesquisa do governo, a mesma coisa. O crescimento do Estado assistencialista está se aproximando do estágio em que praticamente o único dinheiro disponível para a pesquisa científica será do governo. Olha isso que a Rand está falando. Décadas e décadas e décadas atrás. Olha, a pior coisa que existe para um homem, para uma mulher nos dias de hoje é ter cérebro. Eu já vi colega meu na universidade, quando eu faço críticas ao modo como a universidade pública procede, que me respondem da seguinte maneira: mas a universidade pública é responsável pela esmagadora maioria da pesquisa científica que é feita no Brasil. Óbvio, o dinheiro monopolizado pelo Estado é injetado basicamente nela. Não seria ela responsável majoritariamente pelas pesquisas científicas? Eu te faço um desafio. Pegue o dinheiro introjetado no processo educacional e nas pesquisas e coloque esse dinheiro, sei lá, em igrejas evangélicas e digam: agora as igrejas evangélicas farão pesquisa científica. Elas muito rapidamente serão responsáveis pela maior parte da pesquisa nacional. É o óbvio. É o óbvio. Então, se você monopolicamente injeta dinheiro estatal fundamentalmente em universidades públicas, é claro que elas serão responsáveis essencialmente pela pesquisa que é realizada no Brasil. Agora, pega esse dinheiro e fala assim: vou dividir 50%, 50%.
agora as universidades privadas também vão fazer pesquisas financiadas pelo Estado. Você vai ter resultados assim, universidades privadas fazendo boa ciência. Óbvio. É difícil ter cérebro. Um cientista está moralmente justificado em aceitar subsídios do governo, desde que ele se oponha a todas as formas de estatismo assistencialista. Olha, a moral da Rand é essa, assim, aceita como forma de restituição e combata esse sistema vil, destrutivo. Combata. Como no caso dos bolsistas, o cientista não precisa acrescentar o automartírio às injustiças que sofre. E ele não precisa entregar a ciência aos Floyd Ferrises, uma referência aqui ao vilão da Revolta de Atlas, que é cientista do governo. Então você não precisa ficar se martirizando porque você está recebendo dinheiro público como fruto de reparação, mas combata esse sistema vil para que a gente tente sair dele no futuro. As bolsas de pesquisa do governo, na maioria das vezes, não impõem condições, ou seja, não controlam a liberdade intelectual e profissional do cientista. Quando e se o governo tentar controlar as opiniões científicas e ou políticas dos beneficiários das bolsas, será o momento de os homens de integridade se demitirem. Vocês estão vendo o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos hoje? Nós temos lá órgãos científicos que eventualmente apresentam resultados que não agradam a este ou aquele membro do governo. Nomeadamente, aconteceu agora recentemente um caso do equivalente ao ministro da saúde deles, que é um Kennedy, um dos caras mais obtusos intelectualmente que já passaram pelos Estados Unidos da América. É um cara completamente obscurantista, de mente medieval, e um grande cientista norte-americano, que já há tempos fazia pesquisa num órgão de pesquisa dos Estados Unidos, ele começou a ser chantageado pelos resultados que ele apresentava. Então, olha que legal, no mundo da ciência, o que você pode fazer? Os resultados da pesquisa... Obrigado, Robert Kennedy Jr. Se os resultados da pesquisa são questionáveis, quem vai dizer isso são os seus pares. Você publica e os seus pares vão publicar coisas em cima da sua publicação, a revisão por pares, etc. Eles vão dizer, esse cara aqui está falando merda por causa disso. Assim a ciência avança. Não é porque uma figura política obtusa, que nem tem informação científica à altura para entender o que está sendo feito ou dito, diga lá, eu não gosto dos resultados desse cara, foi demitido. Foi demitido. No Brasil, por exemplo, se você fizer um projeto de pesquisa em Ayn Rand, num departamento de humanidades, você nunca vai ter uma bolsa. Nunca, nunca, nunca. Em Hayek, em Sowell, em Rothbard, nunca vai ter uma bolsa. Esquece. Se tiver um aluno universitário que te pedir orientação, eu já fiz isso. Primeiro a gente fez um teste. Ele queria estudar, salvo engano, Sowell, com Hayek, alguma coisa assim, já faz muitos anos. Falei, vamos fazer um teste? Manda assim o projeto de pesquisa, citando esses autores e tal. Pegava as minhas notas de orientador curricular, nota máxima. As notas do menino, era um excelente aluno, participava de eventos, escrevia, etc. Nota máxima. Avaliação de projeto, a nota, pum, lá no chão, não teve bolsa. No semestre seguinte, eu falei a ele, vamos fazer um negócio diferente aqui? Nós vamos meter, juro, tá? Vamos meter tradição marxista no projeto. Bolsa. Bolsa. Bolsa no... Din-din no bolso. Fogo. Olha a Rand falando, que bonitinha. Até a Rand é ingênua, olha só. No momento, eles ainda são livres para trabalhar. Mas, mais do que qualquer outro grupo profissional, devem estar atentos ao crescimento gradual e insidioso das pressões para se conformar
e do controle tácito por intimidação que estão implícitos em tais condições. Eu estou respondendo a um processo dentro da universidade. Um dia eu ainda falarei dele, espero que eu não tenha que falar dele um dia, mas num determinado momento desse processo, houve um burocrata da universidade que falou assim: a posição política do Denis atrapalha muito. Seria muito bom contar com a vaga dele. Está registrado em processo. Não, está registrado em ata. Então, assim, não é que, puxa, eu tenho discordâncias políticas com o Denis, mas é um cara que escreve, é um cara que produz, é um cara que eu discordo de tudo que ele fala. Mas está aqui, é legítimo, a universidade é isso, não é? Um debate de ideias, é um debate de posições. Não, não. O que o cara disse, com todas as letras, é: nós queremos a vaga dele. Porque a posição política dele é incômoda, atrapalha as dinâmicas do trabalho que nós fazemos aqui. E aí, Thaliseco? É assim. Dito em audiência, tá? Dito em audiência. Os mesmos princípios e considerações morais se aplicam à questão de aceitar empregos no governo. A mesma coisa, quer dizer, a lógica... Não, Thales, o papai tá falando, agora não vai dar. A lógica é exatamente a mesma para aceitar emprego público, né? Para fazer concurso público, etc, etc. Você vai sofrer uma série de pressões, uma série de perseguições, mas o que na verdade você está fazendo é, enquanto você entrar na máquina para combater os excessos da máquina, os desvios da máquina, é o que deveria ser feito. Tô na penúltima página. O crescimento das instituições governamentais destruiu um número incalculável de empregos privados e oportunidades de emprego no setor privado. Isso é mais evidente em algumas profissões, como, por exemplo, a de professor. Mas o polvo do setor público está sufocando e drenando o setor privado em praticamente todas as áreas de trabalho. Eu comentei ali agora há pouco. Nós criamos um sistema de destruição pandêmica do processo civilizatório, que é: você pega um sujeito que ele vai ganhar uma bolsa, um auxílio estatal de R$1.000 e poucos sem qualquer contrapartida, ele pode ficar assistindo televisão o dia inteiro, ou o dia inteiro no TikTok. Ele pode até ficar jogando com esse dinheiro, ou ele vai ter que trabalhar 8 horas por dia, enfrentando um patrão chato, condições pesadas de trabalho, para tentar construir a sua própria história. O que o Estado faz é, aqui em Minas Gerais, eu não sei se vocês chamam assim no resto do Brasil, é um termo de pescador, eles falam cevar o peixe, né? Antes de pescar, joga-se um punhado de ração numa área do rio, assim, para os peixes chegarem. É cevar o indivíduo. Meu velho, olha, eu vou te dar uma educação de péssima qualidade, uma saúde suficiente, no máximo, para você sobreviver. Você vai comer miojo, de vez em quando, quem sabe, você vai comer um bife. Tá? Assim, eu não quero que você seja um pensador, tenha senso crítico, nem nada disso. Então, sua vida vai ser essa. Você vai ter um ônibus para andar de vez em quando, assim, em condições bem ruins, mas você vai andar. Seus dentes vão caindo aí aos poucos, mas sei lá, de repente você pode conseguir alguma coisa aqui ou ali, e nós vamos se destruindo. Mas eu vou manter a sua subsistência mínima, a sua sobrevivência mínima. E não se esqueçam de que se você não votar em mim, você corre o risco de perder isso. Então não é para catapultar o sujeito. Não é para dizer, olha, isso aqui, cara, você está na base, mas eu preciso que você saia dessa situação. Eu preciso que você saia dessa situação. Não é bom para você, não é bom para os seus filhos, não é bom para ninguém. Vamos embora, vamos sair daqui. Não, torna-se uma situação... E aí agora, e os caras celebram, tá? O seu presidente da República estava agora outro dia, e isso não é porque é esse presidente de esquerda, porque os
os presidentes, todos os presidentes anteriores fizeram exatamente a mesma coisa, em perspectivas diversas, mas exatamente a mesma coisa. Estava falando lá agora, é o auxílio gás, não sei o quê. Então, assim, é o auxílio social fulano, é o auxílio gás, é o auxílio isso, é o auxílio aquilo. No final, você fala assim, cara, não vale a pena registrar carteira, trabalhar, não sei o quê, porque eu não tenho muito, mas eu tenho o suficiente aqui para morrer com a barriga cheia de miojo. Então, é o suficiente. E tudo bem, tá? Se é o Brasil que a gente quer, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. São as escolhas. Como os homens precisam trabalhar para viver, os oponentes do Estado assistencialista não precisam se condenar ao automartírio de um mercado de trabalho autorrestrito, especialmente quando tantos empregadores privados estão na vanguarda dos defensores e aproveitadores do estatismo assistencialista. Boa parte do Estado assistencialista que nós temos é retroalimentado pelos empresários que amam um lobby. Empresários que não defendem livre mercado, que defendem condições específicas favoráveis aos seus próprios negócios. 5. E fim. O princípio moral envolvido em todas as questões acima consiste, em essência, em definir da forma mais clara possível a natureza e os limites da própria responsabilidade, ou seja, a natureza do que está ou não em seu poder. Isso aqui é quase estoico. Não é estoico porque é objetivista, mas é quase estoico. O que está sob meu poder? O que eu posso fazer? A questão é primariamente ideológica, não é financeira, não é econômica. Minimizar o prejuízo financeiro infligido a você pelas leis do Estado assistencialista não constitui apoio ao estatismo assistencialista. Você foi roubado. Você foi roubado. Como diz o Adriano Gianturco, um cientista político italiano que mora no Brasil, você não paga imposto para ter as coisas, você paga imposto para não ser preso. Porque se você pagasse imposto para ter as coisas, você já não pagaria imposto há muito tempo, porque você não tem as coisas. Você vai andar em estrada pública, é uma desgraça. Serviço público de saúde é um sofrimento. Escolas públicas, um sofrimento. Estrutura pública, um sofrimento. Então você não paga para ter as coisas, você paga só para não ter que responder ao Estado. Se antes foi tirado, você tem direito à restituição. Na medida das possibilidades, busque essa restituição. Mas não defenda que isso seja a dinâmica correta. Vocês entenderam o ponto? Falando, não, beleza, eu vou lá e vou pegar meu dinheiro de volta na forma de bolsa, de aposentadoria, eu estou sendo restituído. Mas não defenda isso como se fosse a coisa mais correta. Nós temos que combater esse sistema. Um sistema de hiperdependência do Estado. Em uma sociedade livre, é imoral denunciar ou se opor àquilo de que se obtém benefícios, uma vez que as associações são voluntárias. Quando as associações são voluntárias dentro de um sistema capitalista, tá lindo. Em uma economia controlada ou mista, a oposição se torna obrigatória, já que se age sob coerção, e a oferta de benefícios tem a intenção de funcionar como um suborno. Como um suborno. Não, eu vou te oferecer esse auxílio aqui, mas lembre-se, quem está oferecendo esse auxílio aí? Porque tem eleição daqui a 2 anos, né? Lembre-se aí. Como é que é? Vocês querem absorventes nas escolas e nas prisões? Mas alguém fez as contas de se o Estado consegue pagar isso? Não, dá-se um jeito. Mas eu quero que vocês lembrem quem está oferecendo isso a vocês. Eu vou tirar o dinheiro do pagador de impostos, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, né? Eu vou tirar dinheiro do pagador de impostos e vou pagar isso daqui que você está me pedindo. Mas por que eu vou pagar isso daqui e não aquela outra coisa ali? Porque eu sei o que me dá voto. Por que o problema educacional brasileiro é um problema sistêmico?
Cá entre nós aqui, numa conversa bem honesta entre amigos. Porque político que depende da ignorância alheia para sobreviver não tem nenhum interesse em processo educacional de qualidade, é óbvio. Óbvio. Um político que não entende a sociedade como algo, um todo orgânico, no qual, quando todos estamos melhores, todos usufruímos dessa evolução, o que ele está olhando é para interesses próprios. Cara, quanto mais arrebentado você tiver, quanto mais destruído você tiver, melhor para mim. Por exemplo, vai ser muito interessante agora, eu comentei com vocês, e depois vocês podem me cobrar, tá? Assim, eu sou desapaixonado em termos políticos, cada vez mais. O Donald Trump, enquanto nós fazemos esse encontro aqui, ele já reelegeu ou elegeu 3 ou 4 políticos progressistas, contrários às teses que ele defende, em países de aliados, agindo de maneira atabalhoada. E a tendência é que ele o faça aqui no Brasil. Dependendo do tipo de punição que ele continuar aplicando ao Brasil, porque o STF não decidiu como ele achava que deveria decidir, lei Magnitsky, política tarifária, etc, etc. O Luiz Inácio Lula da Silva acorda todos os dias beijando a boca da Janja e falando: que dia feliz. Hoje o Trump vai meter mais uma na faca, uma faca nas costas do brasileiro. Que coisa maravilhosa. Isso reelege o político. E vai eleger. Então, assim, a desgraça nos resultados, ela sempre justifica a ideia na cabeça dos doentes de que aquilo que está dando errado por causa do excesso do Estado tem que ser corrigido com mais Estado. Ó, você está me aplicando uma injeção. Os efeitos aqui, os colaterais estão me matando. Ah, então eu vou te dar mais injeção. Vou te dar mais injeção. Desde que considerações financeiras não alterem ou afetem suas convicções, desde que você lute contra o estatismo assistencialista e esteja disposto a renunciar a quaisquer benefícios momentâneos em troca de revogação e de liberdade, desde que não venda a sua alma ou o seu voto, você está moralmente livre. A essência da questão reside na sua própria mente e na sua atitude. Não, cara, o Trump fez do Lula um defensor do livre mercado e da soberania nacional, veja você. O Lula passou a usar verde e amarelo. Assim, é muito louco estar vivo para ver umas coisas assim. Último parágrafo. O maior perigo em todas essas questões é psicológico. O perigo de se deixar subornar. O perigo de uma... Cara, como a Range é boa. O perigo de uma deterioração gradual, imperceptível e subconsciente que leva a concessões, a evasão, a resignação e submissão. O que a Range está dizendo aqui, é o que eu vi todos os dias que eu trabalhei em Brasília. O sujeito entra falando assim: eu sou um defensor da liberdade. Contem comigo para ser um defensor da liberdade, para ser anti-Estado, para ser defensor da liberdade de expressão. Contem comigo. E aí, no correr dos dias, pequenas concessões começam a ser feitas. Ah, já está aqui mesmo, né? Não, só esse negocinho aqui, só esse negocinho aqui. Ah, só esse projetinho de lei aqui, porque isso daqui vai ajudar um grupo de amigos meus ali, esse projetinho de lei, esse projetinho. Pô, mas isso aqui é um benefíciozinho. Ah, gente, mas afinal de contas eu fico aqui o dia inteiro nessa Câmara, né? Então deixa, eu mereço. Só mais um pedacinho, E no final, o sujeito está defendendo
exatamente aquilo que ele foi eleito dizendo jamais defender. Então, o que a Rand teme é o que eu temo, e é o que todos nós deveríamos temer. Nunca observe o que uma pessoa está falando, observe o que essa pessoa está fazendo. Porque fala, aceita qualquer coisa. Por isso que eu sou um defensor radical da liberdade de expressão, porque o dizer não tem impacto na realidade. O que tem impacto na realidade é a ação. Então, você pode falar o que você quiser, que você vai me matar, que você vai chutar o meu cachorro. Você pode me falar que odeia o Brasil, que gosta do Brasil, que não gosta de pão de queijo. Para mim, o que você fala é só... Como é que o pessoal brinca? É bafo de boca. Falar é bafo de boca. Fazer, não. Fazer, não. Então, assim, eu posso aceitar dinheiro público na forma de uma bolsa? Claro. Mas denuncie o fato de que esse sistema não pode continuar dessa forma. Que nós deveríamos buscar formas de não penalizar pessoas que não são obrigadas a sustentar algo que elas nem conhecem, que elas nem sabem o que é. É muito triste, é de uma tristeza, eu não sei como é que eu não adoeço, é de uma tristeza profunda imaginar que nós nascemos condenados, vocês nascem condenados a sustentar pautas, a sustentar pessoas que estão agindo para destruir a vida de vocês mesmos, que estão bancando essas pessoas. Por força de lei. Quer dizer, a Ayn Rand tem uma frase, ela fala: eu tenho que ter o direito de não financiar os meus antagonistas. Eu tenho que ter esse direito de, se eu quiser financiar aquelas causas que para mim fazem real sentido. Então eu pego o meu dinheiro, o dinheiro que é fruto do meu trabalho, e coloco em situações que para mim fazem completo sentido. O que nós estamos fazendo vai num sentido completamente oposto a isso. É o da migração de todos os esforços individuais para as mãos de figuras políticas abjetas que vão usar o seu dinheiro para te parasitar mais e mais, sustentando iniciativas que garantam a eles mais e mais poder, como forma, então, de subornar grupos votantes. Um dia a gente vai acordar? Não sei se a gente vai acordar um dia. Eu não vejo sinal, viu, gente, de que a gente esteja acordando enquanto povo, nem nada. Nós somos poucos. Nós somos pouquíssimos. Porque mesmo aqueles que dizem atuar nesse sentido, quando você olha os fatos, gente que se diz defensora da liberdade de expressão, mas no primeiro momento em que veem, podem ganhar votos dizendo que, mas eu não vou aceitar que digam isso contra mim, que ameacem a minha família, e que cadeia nesses não sei o quê. Imediatamente relativizam. Não, dinheiro público não pode, mas aqui, nesse caso, eu acho que aqui se justifica, aqui sim, aqui é legal. E aí vai fazendo concessões. Nas circunstâncias atuais, um homem está moralmente resguardado apenas enquanto permanecer intelectualmente incorruptível. Eu conheço pouquíssimas pessoas intelectualmente incorruptíveis. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Os ídolos políticos de vocês aí, a maioria dos ídolos políticos de vocês, são todos. Eu falo de maioria porque eu não gosto de generalizar, porque toda generalização é complicado. Intelectualmente corrompidos. Em última análise, esses problemas são um teste difícil, de sua própria integridade. Você é o único guardião da sua própria integridade. Haja de acordo com esse cargo
de ser o único guardião da sua integridade. Então, num resumo, né, os ingleses, os anglófonos diriam, numa casca de nós, num resumo, o que nós temos? Quando nós estivermos falando de situação privada, de ajuda privada voluntária, por exemplo, amanhã eu tenho um câncer e vou ao Hospital do Câncer de Uberlândia, que doadores financiam e que acompanham. Aliás, quem um dia tiver a curiosidade, é um trabalho belíssimo, belíssimo, a qualidade do que é oferecido, o tratamento, o atendimento, o cuidado com o paciente, com a família do paciente, chega a ser comovente. Por quê? Porque as pessoas que doam têm gosto em doar, em ver aquilo funcionando. Agora, quando você é obrigado a colocar um dinheiro em uma determinada coisa, aquela coisa não é obrigada a funcionar, né? Já que o dinheiro vai ser tirado de você de todas as formas. Aliás, antes pelo contrário. O Estado, por exemplo, ele me obriga a manter o meu carro com pneus com qualidade, com freio com qualidade, com pagamento dos impostos em dia. Mas ele não é obrigado a me oferecer uma estrada segura. Como assim? Eu pego uma estrada pública, eu caio em buracos do tamanho do meu carro. Mas peraí, você não teria que imediatamente me indenizar pela sua incompetência? Não, mas aí tem a advocacia que vai entrar com processo, não sei o quê. Na hora que eu tiver 80 anos pós-morte, sai uma sentença, você tem direito a R$500. Escuta, se tem alguém que é obrigado a te dar um dinheiro todo mês para você supostamente fazer um trabalho, essa pessoa é obrigada a te dar esse dinheiro todo mês, que tipo de trabalho que você acha que vai fazer? Cá entre nós aqui, falando de dinâmicas humanas, de psicologia. Vamos lá, eu tenho um Instituto Sociedade da Lanterna, que é um instituto sem fins lucrativos. Ele precisa de dinheiro para sobreviver. Para pagar professores convidados, para pagar as plataformas, para pagar toda a estrutura de manutenção que ele tem, etc, etc. Agora imagine que eu consiga um lobby estatal e que o Estado passe, o que significa dizer, vocês passem a ser obrigados a manter o Instituto Sociedade da Lanterna. Quem me acompanha lá, nós temos quase 5 anos de funcionamento. Eu não falto, a não ser que eu esteja, assim, já ministrei curso de dentro do hospital, num pós-cirúrgico. Eu tenho um prazer em fazer aquilo e eu tenho uma responsabilidade. Agora, imagine que o Estado resolveu bancar aquilo ali por meio dos impostos de vocês. Quer saber hoje? Hoje, não sei se eu estou muito afim, não, moçada. Olha isso aí. Amanhã a gente vê aí como é que faz e tudo. De contas, o meu está garantido. O meu está garantido. As dinâmicas de recompensa são completamente destruídas. É puro suborno. É puro suborno, independentemente de entrega. Denis, toda a coisa pública é ruim? Não, mas a maioria esmagadora é. A maioria esmagadora. Estado, dono de empresa, empresa estatal. Para que serve uma empresa estatal se não para pendurar gente em cargo lá de segundo escalão, terceiro escalão e tudo, porque vai ser financiada de todo jeito. Então, moçada, a ética randiana é uma ética muito tranquila de se entender nesse sentido. Mas é um grande dilema moral que nós enfrentamos. Pegue a bolsa de pesquisa. Saia candidato, vá para a coisa pública. Pegue a sua aposentadoria pública. Pegue. Entenda isso como uma restituição. E apoie modelos diferentes desses modelos nos quais nós estamos, que estão nos levando à bancarrota, tá? Estão impedindo a gente de crescer, de termos um país melhor. Não é que a gente precisaria de uma grande revolução, não. Com pouca coisa a gente poderia melhorar muito, mas a questão é que nem esse pouco a gente consegue melhorar. Então, nós temos que aqui, enquanto indivíduos, tentarmos fazer um certo esforço.
Lá no mundo privado, as relações, beleza. Na coisa pública, use, pegue a bolsa, pegue o auxílio. Mas entendendo que o modelo que te levou a ter aquela bolsa, ele não é em si bom. Porque ele parte de uma premissa ética, e eu finalizo com isso, ele parte de uma premissa ética que canibaliza o outro. Ninguém tem o direito de canibalizar o outro. Eu não tenho direito sobre aquilo que você conquistou com o seu trabalho, ou que você herdou do trabalho do seu pai, da sua mãe. Não tenho direito. Eu posso tentar te convencer a me doar alguma coisa, mas forçar você, não. Já a estrutura pública, quando te força, como ela te força, se você tiver a chance de pegar um pedaço de volta, pega. Pega, legal. Mas nunca dizendo que beleza, agora sim, mantenhamos as coisas. Eu tive um colega na universidade, tenho ainda, para não dizer que eu tinha, né? Porque eu ainda não fui demitido, que diz assim: eu adoro pagar imposto, e quanto mais imposto eu pago, mais feliz eu fico, porque significa que mais dinheiro eu estou ganhando. É o ápice da vassalagem e da vergonha da condição humana. Eu tenho asco de viver num mundo com gente assim, mas é lotado de gente assim. A primeira coisa que a pessoa fala quando está pagando imposto é assim: não, eu não teria nenhum problema em pagar o imposto que fosse, desde que eu tivesse as coisas de volta. Você é incapaz de construir a sua própria vida? É, exatamente. Eu tenho prazer em ser servo. O que eu quero que vocês entendam, e eu finalizo, é que há uma ética de paternalismo aí que é doentia, que não é de autonomia do indivíduo e de construção da própria vida. É de, não. Se eu tivesse pagando uma grana e o dono da gaiola tivesse vindo aqui direitinho todo mês e depositando a minha comidinha e a minha aguinha e o meu veterinário todos os dias direitinho, eu não teria nenhum problema em ficar aqui na gaiola sendo servido pelo dono da gaiola. É isso que você está me dizendo. E é muito triste uma mentalidade dessa. Assinem o Clube Ludovico, que vocês vão fazer um investimento muito legal na formação de vocês. O Clube Ludovico é daquelas iniciativas, eu tenho uma parceria com eles, é daquelas iniciativas que orgulham muito porque tem uma qualidade extraordinária e num país que precisa tanto de leitura, as escolhas de livros são sempre muito boas. Eu continuo com o Clube Ludovico como professor do clube, para a gente ir tirando os livros das prateleiras e livros anteriores, livro do mês. Então, por exemplo, nesse mês nós já vamos ter de novo encontro, no último sábado desse mês, né, Thales? Com mais leitura do Círculo Ludovico. Eu já vou logo mais anunciar que livro vai ser. Então, assim, Denis, eu quero ter uma vida intelectual interessante e tudo. Olha aí, né? Receber um livro desse todo mês vai fazer uma diferença muito legal. Fora que esteticamente os livros, né, Thales, também são muito, muito bonitos. Tá bom? Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link lá com um cupom, que naturalmente, é óbvio, não poderia deixar de ser. Eles oferecem, chama Xavier Convida o cupom. E fica aí esse manancial de boas coisas para vocês. Juízo, ótima semana. Não, vamos falar de ótima semana ainda não, porque é sábado. Ótimo fim de semana e a gente se encontra em breve, tá bom? Beijão, gente. Tudo de bom para vocês. O Thales louco aqui. Tá louco.